Bem, mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer aqui estar com vocês novamente. Hoje nós vamos ter mais uma palestra no nosso ciclo de palestra Psicologia Convida. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luciana, eu sou coordenadora do Departamento de Psicologia aqui da PUC-Rio. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho com a professora Carolina Mendes Campos, né? A Carolina, ela é psicóloga, supervisora clínica na abordagem existencial, ela é mestre, doutora em psicologia pela própria PUC-Rio, e ela hoje é professora e coordenadora do curso sobre Sartre, na PUC, né, oferecida pelo CC da PUC-Rio, e a cofundadora do Instituto de Psicologia e Arte, o IPA. Bem, Carolina, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui conosco, estar aqui compartilhando seus conhecimentos, dialogando, né, com todas essas pessoas. Então, muito obrigada, Carolina, e fique à vontade, você pode iniciar a sua palestra e, como o professor Landeira já falou, você tem em torno de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente, no final, abre para as perguntas, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e fique à vontade. Primeiro, quero agradecer, Luciana, professor Landeira também, professora Luciana, e a PUC-Rio pelo convite. É sempre bom retornar, mesmo que virtualmente agora, à PUC, né? O espaço onde eu dediquei aí tantos anos de estudo. Foram 5 de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, assim, uma longa estrada aí na nossa querida universidade. Bom, falar um pouquinho para vocês, eu sou Carolina Campos, eu estudo Sartre há alguns anos e todo o meu trabalho dos últimos tempos é ligado a esse autor francês que é filósofo. Nós, como estamos aqui hoje, né, numa plateia diversa, vamos dizer assim, eu vou fazer aqui uma pequena introdução e depois vou trazer os temas que nos interessam, que é para discutir um pouquinho desse momento tão complicado que estamos vivendo de pandemia. Né? Já começo aqui um convite sartriano, quem quiser ligar a câmera, né, fique à vontade. Né? Sartrianos gostam de olhares, então, assim, se alguém mais animar, fique à vontade, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é por que a gente usa um autor que é filósofo para pensar uma psicologia. Né? Não sei se todo mundo aqui tem essa mesma afinidade, mas Sartre é um filósofo da linhagem existencial, né? A gente considera ele um existencialista, e Sartre é um autor que tem, ao longo de toda a sua obra, um profundo diálogo com temas da psicologia. Se você começa a adentrar os textos do Sartre, isso logo se torna claro. Ele escreve sobre o ego, sobre as emoções, ele dialoga profundamente com Freud, é um grande leitor de Freud, com quem ele estabelece um diálogo que a gente costuma chamar de por e contra Freud. Ele é um crítico do Freud, ao mesmo tempo que ele é um adorador das ideias do Freud. Ele pensa uma metodologia de psicologia, que ele intitula de psicanálise existencial. Esse tema está posto na sua obra fundamental, que é o Ser e o Nada, né? E, ao longo dos anos subsequentes ao Ser e o Nada, Sartre continua instigado em produzir um método que possa responder à pergunta: como é possível se conhecer um homem hoje? É uma pergunta psicológica, é uma pergunta que se interessa pelo humano e por esse itinerário, né, humano, e, enfim. A outra coisa que é muito importante e que tem muito a ver, né, assim, com a possibilidade de se pensar uma psicologia a partir de Sartre é a própria forma como Sartre concebe a noção de homem. Né? Se vocês derem um Google rápido, é muito comum a ideia sartriana do homem como liberdade. Né? Mas é uma ideia comum, mas às vezes mal interpretada também. Então, vamos lá. O que significa Sartre quando ele diz que o homem é liberdade? O que isso significa? Né? Não significa que esse homem pode fazer qualquer coisa, né? Que ele pode escolher qualquer coisa, que ele pode fazer qualquer coisa que dê na cabeça dele. Então, todo mundo está trancado numa pandemia, eu vou sair na rua. Né? Não é disso que se trata a liberdade sartriana. Mas a liberdade sartriana diz de um lugar, de uma condição existencial. Né? Somos lançados no mundo, né? Não escolhemos nascer aqui ou ali no Brasil ou na China.
né, fomos lançados no mundo e a partir desta existência que acontece como indeterminação, né, porque não há nenhuma essência prévia que diga o que esse homem é, Sartre acredita que é o caminhar desse homem no mundo que irá constituir, né, aquela escolha singular e única, vamos dizer assim, a obra de arte, né, incomparável que se faz aquela pessoa, né? Então, é esse rastro existencial que vai permitir a esse homem deixar sua marca. E isso vai ser sempre uma escolha posterior, né? Esse homem, então, é convocado a se escolher, por isso que a liberdade sartriana não é gostosa. A liberdade sartriana é uma condenação, né? Eu sou condenado a lidar com os meus arredores existenciais, com a minha situação existencial, e é a partir dela, é a partir da relação que eu estabeleço com o meu mundo que eu vou construir, né, vamos dizer assim, esse rastro, né, no caso, o rastro Carolina, o rastro Thaís, o rastro Valéria, enfim. Então, essa dimensão que o Sartre coloca, eu acho que é uma potência para a gente pensar a psicologia clínica, porque o Sartre, então, empodera esse homem no sentido de fazer e refazer suas escolhas existenciais, né? Se eu sou uma psicóloga, então, de base existencial, eu acredito nesse poder de ressignificação e de uma escolha, vamos chamar assim, mais possível dessa pessoa estar no mundo dela, né? O homem está condenado a ser isso. Então, é isso. Bom, partindo disso, eu trouxe o tema que eu coloquei para vocês, que é tédio, solidão e projeto, né, numa abordagem existencial. Na verdade, eu errei o nome, devia ser solidão, projeto e tédio. E eu vou explicar por quê, porque eu vou chegar no tédio por último, que eu quero aqui instigá-los a pensar que o tédio pode ter uma dimensão, vamos dizer assim, salvífica na pandemia. Então, vamos chegar no tédio no final. Mas vou começar pela solidão, e essas ideias que eu vou trazer para vocês são meio um compilado assim dos papos que eu fui tendo nos meus atendimentos clínicos ao longo desses 5 meses, né? E eu digo assim, tem as reflexões da quarentena, vamos fazendo os balanços aí semanais, e é claro que a gente já teve várias fases, né? Alguns temas ficam mais acesos em algumas fases desses 5 meses, outros menos, e hoje nós estamos num momento também de uma semi-reabertura, algumas pessoas ainda muito inseguras, outras parece zero preocupadas, e eu vou tentar trazer um pouquinho aqui dessas ideias para vocês. Então, a primeira coisa, eu vou dividir a solidão, o tema da solidão eu botei assim, eu e meus pares, eu e meus íntimos virtuais, né? São vocês aqui no momento, meus íntimos virtuais, e eu e o outro ameaça. Tá? Eu vou tratar desses 3 pontos aqui na solidão. Então, o primeiro ponto, eu e meus pares, é o seguinte, cada um, né, dentro de suas casas, sendo convidado a esse recolhimento, então nós passamos a viver uma vida bem restrita, né, em termos de contatos. Os pares são a família, são as pessoas com quem você divide a casa, né? E o quanto que há uma solidão nessas relações hoje. Eu perdi semana passada, a professora Andréia falou sobre o casal confinado, né? E isso é um tema também que está super polêmico nesse momento, que é justamente assim, o quanto que essa relação, né, de confinamento, de enclausuramento, está potencializando aí um lugar da relação íntima que é bastante complicado. O Sartre tem uma peça que eu gosto muito, que é muito famosa, que se chama Entre Quatro Paredes. E Entre Quatro Paredes são 3 pessoas trancadas numa sala sem poder sair, né? Então, eu costumo brincar que hoje a pandemia nos deu um Entre Quatro Paredes particular, cada um tem o seu. E está dividindo as 4 paredes da casa com essas poucas pessoas. Nessa peça, Sartre vai colocar a dimensão do quanto que a intimidade produz um excesso de exposição que nos deixa, às vezes, muito expostos, né? Ele usa até uma metáfora forte, diz, um dos personagens fala, daqui a pouco estaremos nus feito minhocas, né? E a gente costuma dizer, a minhoca não está usada ali sendo usada pelo Sartre à toa. A minhoca deixa ver o seu interior, tem a pele transparente, né? Então é a nudez máxima. Ou seja,
estar trancados, né? Estarmos todos trancados dentro de casa, é estarmos ali, de algum modo, expostos às nossas relações íntimas, num desmoronar dos muros da intimidade, e o quanto que isso produz hoje para a gente um desafio nas relações íntimas, né? E que muitas vezes se desdobra em uma solidão, apesar dos pares, né? Porque eu tenho escutado muito esse relato de pessoas que se isolam nos quartos para construir ali um campo privado, né? Uma espécie de um quarto para chamar de meu, um teto só para mim, de modo que a gente possa se resguardar na privacidade, se proteger um pouco dessas relações que estão tão ativadas, né? Então, esse é a solidão com os pares, né? A solidão dos meus íntimos virtuais é justamente esse paradoxal lugar, espaço, né, que estamos todos rendidos hoje. Não nos restou outro espaço, né? Para que a gente continue se relacionando e continue fazendo, como estamos fazendo aqui, palestras, imagina, né, essa aglomeração toda lá na PUC, né, fora tantos outros departamentos e salas com pessoas, isso seria algo bastante arriscado. Então, a janela virtual passa a ser o nosso espaço privilegiado de encontro com o outro, né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque temos contato, e não vamos dizer para o mal, porque eu também nem sou dessa linhagem tão crítica da internet, mas o quanto que, se a intimidade se restringe a esse espaço virtual, né, o quanto que os nossos contatos hoje talvez fiquem carentes da voz do outro, do olhar, como eu pedi aqui para ligarem as câmeras, né? Quase ninguém liga, e tudo bem, porque é isso, estamos na nossa casa, às vezes de pijama, ou às vezes, né, tem gente ao redor, e essa, né, falta de privacidade, mas é isso, assim, da minha parte eu falo, eu adoro falar, né? A Thaís e a Valéria estão aqui comigo, me conhecem de longas datas, sabem que eu adoro falar, mas eu adoro ver a cara das pessoas enquanto eu falo, né? E a gente perde isso, a gente perde esse calor, a gente perde essa conexão. Então, o quanto dessa troca está sendo perdido, né? Então, essa solidão com os íntimos virtuais, né? E a terceira dimensão da solidão que eu trouxe para vocês, que eu acho que assim, é um desafio, né? Que eu chamei de eu e o outro ameaça. O que isso significa? Significa que voltar para a rua hoje é um desafio de contato, né? De reconexão. Como os nossos contatos com o outro, e isso eu estou falando de forma genérica, né? Estarão prejudicados, porque muitas pessoas estão muito amedrontadas, né? Outras pessoas também assim muito sem limite, né? E no frigir dos ovos, né? Eu confio em quem, eu vou aonde, eu falo como. Isso me gera uma preocupação e me volta muito forte uma lembrança de um texto que eu li aí na PUC, né? Apresentado por uma professora maravilhosa do Departamento de Ciências Sociais, do antropólogo Zizek, né? E chama-se A Paixão, a Crença da Paixão na Era Descafeinada, alguma coisa assim, não me lembro bem, mas o ponto ele diz assim, o perigo das relações quando hoje a gente quer tomar café sem cafeína, comer o chocolate sem o 100% do açúcar, sei lá, sem o cacau, né? Então, o café descafeinado, a cerveja sem álcool, e aí ele complementa. Hoje eu quero experimentar o outro sem que o outro seja verdadeiramente outro para mim. Eu quero me conectar com ele apenas com a parte que me interessa, né? E quero me preservar daquilo que me afeta, daquilo que me faz mal. Bom, ele falava isso antes da pandemia, né? Eu trago aqui um pouco dessa discussão do Zizek para a gente pensar assim, o quanto que nós, né, do lugar da psicologia, pensadores, né, sobre esse momento, porque isso atravessa as nossas vidas, a nossa emoção, né, a nossa saúde mental, emocional, né? Então, assim, quanto que a gente tem que ser cuidadoso agora nesse retorno com o olhar para as pessoas, né, e para como elas vão. Zizek, Z-I-Z-E-K. Thaís, se você depois puder botar aí, tá? Alguém perguntou aqui. Isso, Zizek. Não sei se fala Zizek ou Zizek, enfim.
Então, é isso. Acho que assim, é uma preocupação, é uma questão importante para a gente hoje, né? Bom, avançando aqui, então, esse é o problema da solidão. O problema dos projetos, né, a questão dos projetos, é muito interessante, porque assim, se vocês forem conversando com as pessoas, todo mundo, em algum momento, já disse a frase, um dia de cada vez. Acho que é o lema da pandemia, um dia de cada vez, né? Justamente porque a nossa relação com o tempo foi muito afetada, né? É um tempo estranhíssimo, porque parece que passaram assim, 5 meses galopantes, né? Ao passo que 5 meses, sei lá, eu me lembro do último dia que eu fechei meu consultório, em março, e fui embora. Assim. Inclusive, foi um dia que o cara foi consertar a fechadura, que eu estava com problema. E depois daquele dia, a fechadura ficou lá. Uma fechadura nova, que era automática, que não sei o quê, e ela ficou lá. Né? Então, assim, eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, e ao mesmo tempo parece que tem 5 anos. É uma relação muito estranha com o tempo. Né? E é uma relação com o tempo que atravessa fundamentalmente um lugar que é constitutivo para a gente, que é a dimensão de futuro. Né? Tá difícil fazer projetos, né? Tá difícil imaginar, né, quando é que eu vou conseguir me sentir segura para encontrar um amigo, quando é que eu vou poder retomar a universidade, né? Quando é que eu vou poder ingressar um estágio e olhar o paciente no consultório, no SPA, e, enfim, ter esse rico aprendizado tete a tete. Então, assim, tá difícil fazer projetos, né? E essa dimensão de projeto, ela é importantíssima para o Sartre, porque uma das noções fundamentais sartreanas é justamente dizer que o homem ele não tem projetos, ele é projeto. Né? Se o homem é liberdade, e se a liberdade faz com que ele seja condenado a se escolher, né? Logo, o que ele será de si, aquilo que eu falei no início, esse rastro existencial, é justamente o que Sartre chama de projeto fundamental. Né? São as escolhas que eu faço e a costura dessas escolhas produz a unidade, a síntese que Sartre chama de projeto fundamental. Agora, há um detalhe importante nessa história, né? Que a gente não pode confundir projeto fundamental com projeto singular, projeto objetivo. Tá? Então, vou tentar explicar isso para dizer que a dimensão da pandemia afeta os projetos singulares, mas não esvazia a liberdade. Né? Sartre tem uma frase muito famosa, se derem um Google aí, vocês acham rápido, que ele diz assim, nunca fomos tão livres quanto na época da ocupação alemã. Ele está falando da ocupação alemã no período da Segunda Guerra Mundial na França. Né? E ele também diz, o prisioneiro, ainda para o prisioneiro a liberdade. Né? Então, o que Sartre está querendo dizer? Que a liberdade ela não diz respeito, novamente, só a um aspecto circunstancial. Né? A liberdade é a nossa maneira mais essencial de ser. Né? Então, eu nunca escapo à liberdade. O prisioneiro pode escolher se ele vai se encolher num canto, vai planejar uma fuga, vai ajudar ali os soldados a fazer uma delação e ser liberto, enfim. Há sempre um espaço dessa liberdade se colocar. E com relação à ocupação alemã, ele diz, ali, cada uma de nossas escolhas era de uma importância fundamental. Então, acho que o que eu estou tentando dizer para vocês a pandemia nos restringiu, mas a nossa liberdade fala aqui dentro das casas. Né? E esse poder de ressignificar aquilo que vamos fazer de nós, a forma como vamos nos conectar com os nossos projetos. Cada escolha é um compromisso. Né? Cada escolha é uma possibilidade, né, de recriação de sentidos. E aí eu chego na questão que eu estou aqui correndo para não falar muito, e eu falo muito, e para chegar na questão que eu queria, que é justamente a questão do TED, né? Que eu vou linkar aqui com os projetos e ver aqui o que a gente faz com isso. Então, o tédio, a princípio, né? Ninguém quer sentir tédio, coisa ruim sentir tédio, né? E aí vai variar, porque eu também já escutei muita gente dizer que está trabalhando mais na pandemia do que quando ia para a rua, efetivamente, né? Porque aí a gente não tem hora. De novo, esse problema também da internet, essa captura excessiva, aonde a gente fica aqui para trabalhar, para brincar, para comprar, é tudo aqui. Né? Então, tem esse outro lado. Mas o tédio também pode aparecer para quem está trabalhando em casa.
né? Porque eu olho sempre, por exemplo, aqui eu sempre sento no mesmo lugar. Então, eu olho sempre aqui na minha frente, tem uma parede que tem um quadrinho. Meu filho pintou e eu fico olhando para esse quadrinho há 5 meses, né? Então, assim, e quando vocês não ligam a câmera, né, mais ainda fica um quadrinho, as paredes, né? E é isso, assim. Então, há um tédio também até para quem está trabalhando. As mesmas paredes, os mesmos programas restritos. Então, sexta-feira, aventura, vamos pedir uma pizza e pega o álcool, esteriliza aquele processo, não sei, né? Nem todo mundo vive assim, mas assim, aqui em casa a gente passa álcool em tudo. Então, assim, é uma função pedir uma pizza, né? Virou uma grande aventura. Então, é isso. Tá. Então, o tédio, num sentido existencial, eu vou aproximar de um texto que eu gosto muito do Sartre, que é o livro, na verdade, é um romance do Sartre, que se chama A Náusea, né? E A Náusea é um romance que conta um diário de um cara bem esquisito, que se chama Roquentin. Ele fica lá escrevendo coisas no diário dele, ele estranha tudo. Tudo para ele, tudo aquilo que é normal, para ele é estranho. Então, tem uma cena clássica lá de A Náusea, que ele está se olhando no espelho e ele descreve o rosto dele assim com uma aparência bizarra, né? E até você entender que ele está falando do próprio rosto demora, porque é realmente esquisito a descrição que ele faz. E isso tem muito a ver com essa atitude, né? O Sartre quer botar no Roquentin uma atitude, que a gente chama de atitude fenomenológica, ou atitude de estranhamento, para simplificar, estranhar o mundo, estranhar o dado, estranhar o óbvio. Eu quero perguntar para além do óbvio, né? Então, eu vou ler aqui uma passagem de um outro livro que eu adoro, que é O Mito de Sísifo, do Albert Camus, colega do Sartre, primeiro, depois eles brigaram, mas antes deles brigarem eram colegas. E o Camus tem uma passagem linda nesse livro que eu adoro, que ele diz assim: cenários desabam, é coisa que acontece. Acordar, bom de 4 horas no escritório ou na fábrica, almoço, bom de 4 horas de trabalho, jantar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas, na maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê e tudo começa a entrar numa lancidão tingida de assombro. Me perdi. A lancidão está no final dos atos. É uma vida maquinal, mas inaugura um movimento importante da consciência. Ou seja, o Camus aqui está colocando um pouco que, a meu ver, aconteceu com a gente, né? Numa linguagem contemporânea dele é bom de trem, quarta, quinta, trabalha, volta, pega, e a gente também vai, clica, posta, foto, selfie, compra e consome, e de repente, abruptamente fomos pausados, né? Abruptamente saímos do nosso corre-corre contemporâneo, né? Dessa velocidade contemporânea de experiência, de consumo, de um excesso, né? Fomos freados. E esse freio nos colocou diante desse tédio existencial, né? É um tédio que repõe a pergunta, né? O que eu vou fazer com a minha existência? Qual é o sentido que eu estou dando à minha existência? Né? E aí eu vou para a náusea e vou ler aqui um trechinho que eu acho muito bonito para vocês. Sobre o tal do Roquentin, que é o protagonista, ele tinha uma tarefa. A tarefa dele era escrever um livro de história. E lá para as tantas ele desiste do livro. Vamos dizer assim, é o projeto dele, é o futuro dele, era para onde ele pretendia seguir. Aí, de repente, lá, por aqueles estranhamentos todos dele, ele resolve não mais escrever o livro. Então, é a pandemia dele, né? Pandemizou, pausou. Quando ele pausou, ele teve que entrar em contato com essa pergunta, que eu vou colocar aqui para vocês, usando as palavras do Sartre. Ele estava escrevendo um livro sobre um marquês, tá? Então, o marquês era meu sócio, precisava de mim para ser, e eu precisava dele para não sentir meu ser. Eu fornecia a matéria bruta, essa matéria que eu tinha para dar e vender, da qual não sabia o que fazer, a minha existência. A parte dele consistia em representar. Ficava ali na minha frente, se empoderando da vida, para eu representar a dele. Eu já não me apercebia de existir.
já não existia em mim, mas nele. Era para ele que comia, para ele que respirava. Cada um dos meus movimentos tinha seu sentido fora de mim, ali, bem na frente, nele. E aí ele termina essa passagem dizendo: agora me libertei do Marquês. O que farei da minha existência? Né? Bom, o que eu quero provocar com isso, gente? Eu acho que o corre-corre da nossa vida não nos dava espaço para essa pergunta, né? O que hei de como o protagonista de A Náusea, enquanto escrevia o seu livro, não se dava conta da pergunta. O que hei de fazer? Né? Qual é o sentido das escolhas que eu faço? Com o que eu gasto o meu tempo? Com o que eu gasto o meu dinheiro? Né? Muitas vezes eu tenho escutado pessoas dizendo que estão economizando mais, que estão conseguindo poupar dinheiro, outras estão conseguindo ter mais contato com a família, com os filhos, né? Se dedicando a estar nas refeições com as crianças. Né? Então, assim, também tem um espaço de ressignificação. É claro que isso também existe, né? Um espaço ali onde a falta de estrutura leva a pessoa a um lugar que não é exatamente do tédio. Acho que é importante a gente marcar que há também um espaço onde essa tristeza e essa angústia deixa de ser uma instigante pergunta existencial e passa a ser um motivo de preocupação de saúde, né? Porque é óbvio que pessoas perderam trabalho ou que perderam entes queridos, né? Que adoeceram de Covid e que tem aí, então, um processo que se dá de outra forma. E nós também, né, como profissionais do cuidado, temos que estar sempre ali, né, distinguindo esses caminhos. Né? Mas o ponto fundamental que eu coloco, né, e assim, que vocês vão concordar comigo, é que a pandemia é um ótimo espaço para a gente procurar, né, a terapia, né? Seja por uma questão realmente de saúde, pessoas que estão deprimidas, familiares, é importante a gente observar, né? Ou seja, por essa pergunta que o tédio põe, né? O que vou fazer da minha existência? Qual é o sentido que eu estou dando para as coisas? Será que não é um espaço frutífero de ressignificação, né, dos sentidos da existência? Então, a gente está realmente agora diante de um momento aberto para a gente se reposicionar, né, e fazer, então, desse momento, um momento onde a gente pode fazer o que o Sartre chama de um turning point, é uma virada de rumo, é uma renovação, né, existencial. Enfim, acho que é mais ou menos por aí, né? Não sei, Thaís está organizando as perguntas, eu não sei, temos perguntas, Thaís? Ainda não temos perguntas, Carol, só teve sobre o Zizek. Adorei o Roquetan pandemizando a vida dele. Ótima. Ótima atualizada na náusea. A gente Pandemizou a vida dele. Adorei. A gente pode fazer o seguinte, se alguém quiser fazer alguma pergunta para me conduzir aqui, eu posso esperar um pouquinho e ver. Se não surgir, eu posso falar mais. Carol, eu já vou te fazer uma pergunta, então. Então vamos, Landeira, pode. De uma forma bem geral, bem ampla, que diferenças e que similaridades essa perspectiva existencial que você falou existe? Você falou que tem uma conexão com o Freud, mas também existe alguma conexão, certamente deve existir, com essa perspectiva mais humanista. Similaridades e diferenças. Tá bom. Parabéns pela sua apresentação, super didática, bem informal, enfim, bem existencial. Obrigada, Landeira. Sim, eu acho que eu cultivo em mim características do autor que eu leio, né? O Sartre escrevia nos cafés, ele estava sempre ali com os amigos, batendo papo, e eu costumo brincar que eu também produzo assim, né? A gente agora está com um curso pelo CCE sobre Sartre, e o curso foi elaborado nos cafés do Rio de Janeiro, né? Quando a gente ainda podia ir para os cafés, obviamente, antes do isolamento social. Mas, Landeira, eu agradeço a pergunta e é
bem importante falar sobre isso. Assim, acho que o Sartre, ele é um autor da filosofia. Então, aí a gente vai ter um entrecruzamento de situações, né? Por um lado, o Sartre, como filósofo, eu diria assim, ele elege o Freud como interlocutor, né? Ele leu muito sobre psicanálise e ele tem realmente uma necessidade de dialogar com Freud, porque ele entende que o Freud inaugura essa dimensão clínica, que ele tanto tem interesse, né? E quando em Um Ser e um Nada ele formula os passos metodológicos da psicanálise existencial, o diálogo dele ali é todo com Freud, né? E ele vai, ponto a ponto, aproximando a proposta de psicanálise existencial dele do que ele acha bacana no Freud, quanto ele vai se opondo. Obviamente, assim, e aí os psicanalistas ficam, mas então por que chamou de psicanálise, né? Tá bom, acho uma boa pergunta, mas assim, o ponto que ele é radicalmente contra o Freud é em relação à dimensão do inconsciente, né? Porque para o Sartre nós somos consciência de ponta a ponta, né? E ele acha que o Freud ele construiu uma armadilha ali que foi justamente produzir essa dimensão inconsciente que vai, de algum modo, distanciar o homem dessa responsabilidade existencial. Sei que eu não te respondi até agora, Landeira. Eu vou te responder. Quer falar? Não, eu concordo plenamente contigo. Eu fui para a psicanálise primeiro, agora eu vou para o humanismo. Tá. Bom, isso é só porque o Landeira citou a psicanálise, acho importante também situar. Com relação ao humanismo, o que acontece? A gente tem a chegada desse pensamento da filosofia existencial para a psicologia. Essa chegada é um momento de pós-guerra. A gente tem muitos autores, muitos psicólogos e pensadores que fogem da Europa no pós-guerra, né, por conta da perseguição aos judeus e de toda a guerra, vão para os Estados Unidos e tem um movimento muito forte nos Estados Unidos de começar a ler esses autores. Você vê que um dos caras que estava nos Estados Unidos e que leu o existencialismo foi o Fritz Perls, né, da Gestalt. Então, também tem influências da fenomenologia e das filosofias existenciais. O próprio Carl Rogers, ele leu todos esses filósofos também. Então, você tem muitos psicólogos que começam como se fala, costurar sentidos de uma psicologia humanista, né, com, vamos dizer assim, bases em conceitos, em noções da filosofia existencial, né? Então, você tem o que a gente chama a grande terceira força em psicologia, né, que seria as abordagens humanistas existenciais, né? Você teria ali uma conexão de noções do humanismo com o existencialismo. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte: essas duas noções elas podem ser muito antagônicas. Por quê? Porque para o humanismo, o homem tem uma potência, ele teria uma essência, né? Isso tem até um exemplo do Rogers, que ele diz: pega um broto, põe numa caixa e tampa. O broto não vai crescer. Pega o broto, põe uma caixa e fura torto. O broto vai crescer em direção à luz. Então, é uma metáfora para explicar o que ele chama de uma tendência à atualização. Ou seja, esse homem tem uma potência, tem uma essência humana que tende ao desenvolvimento. E seria o meio, então, responsável por brecar isso ou não, né? Já as filosofias existenciais, e o existencialismo sartriano principalmente, discordam disso radicalmente, né? Para eles, o Sartre diria: a existência precede a essência. Não tem natureza humana, não tem essência, não tem tendência ao bem, não tem nada que justifique essa existência. Por isso ela acontece enquanto liberdade. Esse homem é lançado no mundo e só posteriormente ele fará alguma coisa que é sempre tardia e nunca a priori. Essa é uma diferença crucial. Então, ao mesmo tempo que a gente põe muito junto humanismo e existencialismo, a gente também tem que saber separar em termos, né, assim, teóricos para onde elas se diferem. Maravilha, Carol, super claro. Acho que tem mais algumas perguntas aí. Carol, chegaram duas perguntas, além de 3 comentários, um da Débora que gostou do Fomos Pausados
e o Edson falando que foi uma ótima palestra, e o Renato falando ótimo evento, mas vamos às perguntas. A primeira é do Vitor Hugo perguntando: como podemos trabalhar com nossos estudantes de inúmeras áreas que estão confinados e muitas vezes com dificuldades de reescolher seus projetos singulares? Como podemos colocá-los em ação para a vida mesmo na situação atual posta que estamos vivendo? E a segunda, posso passar para a segunda? Pode. Do Diego, que fala: Carol, muito boa palestra. A pandemia, acredito que veio para expor uma ferida que temos na sociedade há anos, que é essa questão dos relacionamentos virtuais, do distanciamento social que já existia mesmo sem pandemia. Mesmo quando podíamos nos encontrar, muitos preferiam o espaço virtual. Outra questão que eu vejo também é que mesmo limitados, vejo que há uma abertura maior de possibilidades, já que o mundo virtual também nos proporciona isso. Dessa forma, como lidar com a questão do projeto diante de um futuro tão cheio de incertezas e ao mesmo tempo, tão cheio de oportunidades? Sim. Bom, então vamos lá. Eu vou começar... Eu acho que eu vou começar invertido, só porque a pergunta do Diego, assim, para mim... Diego, né? É o Diego que está aqui? A pergunta do Diego, para mim, é um campo, assim... que particularmente eu gosto, tem a ver com uma parte da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre a questão do virtual, enfim. Eu trabalhei um pouco a dimensão da intimidade numa perspectiva existencial. A tese está até aí publicada na biblioteca da PUC. Vocês acham com facilidade. Mas, sim, então, eu concordo, é tão paradoxal falar de internet, né? Porque, por um lado, outro dia eu dei uma palestra, revi um grande colega do Maranhão, que me convidou para um seminário, eu pude estar junto, tivemos outro dia junto com outro grande professor lá do Sul, coisa que se fosse, né, num dia a dia normal da gente, aquela coisa passagem, gasto, tem que pedir financiamento, tudo muito complicado, e nesse sentido a gente aproximou. Por exemplo, nunca vi tanto a Thaís como nos últimos tempos, né, Thaís? Valéria também tenho visto mais. Assim. Então, isso foi propiciado por esse espaço virtual. Mas, ao mesmo tempo, uma das frases que eu acho fortes e que mais eu li ao longo dos meus estudos no doutorado foi: estamos cada vez mais perto de quem está distante e mais distante de quem está perto. Né? A virtualidade nos coloca com as telas nas mãos, o outro, né, o outro concreto está ali à minha frente e eu simplesmente desloco os olhos. Então, isso é uma armadilha, né, que eu acho que vai ficar mais intensificada depois da pandemia, porque se antes a gente reclamava, agora o espaço privilegiado de acesso é o virtual. Então, as pessoas vivem o dia inteiro com os telefones e tablets, sei lá mais o que, nas mãos. Outro problema que eu venho observando muito e conversando, que é uma grande preocupação, eu tenho filhos pequenos, as crianças. Né? A aula hoje, as escolas infantis sempre foram tão contra o virtual e botar a criança para brincar. Né? A escola dos meus filhos é montessoriana, maravilhosa, escola Petra, e pronto, estamos rendidos. A aula é online agora. Né? Bom, quando a gente consegue botar a criança na aula online, né? Porque no caso a minha filha faz tudo menos olhar para a aula, mas ela é muito pequenininha, né? Mas assim, olha o que nós estamos produzindo, né? As crianças agora estão também, né? Assim, de algum modo sendo estimuladas a estarem mais. De novo, é o benefício e a preocupação. O benefício é, se o mundo cada vez mais, né, se torna tecnológico, que bom que essas crianças, desde novas, ganham intimidade com a internet. Por outro lado, né, aonde vamos parar? E aí me lembra aquele filme que eu adoro, que se chama Ela, né, do cara que se relaciona com a Scarlett Johansson, que é uma vozinha, já viram esse filme? Maravilhoso. Né? Chama, em inglês é Her, em português é Ela. E o cara é um solitário ali, né? Que fica totalmente obcecado e restrito, né? A relação que ele estabelece com a vozinha virtual
do aplicativo, sei lá, do computador dele, né? E que é a voz da Scarlett Johansson, nada mais, nada menos que aquela bela voz. E ele fica apaixonado por ela, e tem todo um desenrolar ali do filme dessa relação, né? E eu sempre gosto de usar esse filme para dizer assim que, apesar dessa imagem triste, eu acredito na nossa potência, né, de querer o contato, de querer a relação. Né? Acho que estamos muito saudosos, né? Eu vejo as crianças saudosas por abraço, por contato, por encostar. Né? Outro dia eu ouvi uma coisa linda, uma menina me falou, encostei a mão na mão da minha amiga e a gente se emocionou. Eu achei bonito essa imagem do quanto que os nossos contatos concretos fazem falta. Né? Então, eu aposto ainda na saudade e no humano, vamos dizer assim, né? Que a gente não vai sucumbir ao virtual apenas, a gente talvez vai aprender a fazer melhor uso dele. E aí eu entro na pergunta número 1, que eu inverti, né? Até que ponto nós podemos, talvez, pensar, né, assim, em explorar o espaço virtual agora com essa, de novo, estou usando muito essa palavra que eu nem é muito sartreana, né? Com essa potência, né? Que o Sartre, ao invés de potência, ele fala de possibilidade. Então, vamos lá. Com essa possibilidade, né, que a internet tem, né, de abrir novos espaços, de ampliar os canais. Né? Então, eu não sei até que ponto seria bacana. A pergunta, Thaís, é de quem? A primeira pergunta? Vitor Hugo. Vitor Hugo, me pareceu que é professor, né? Então ele está preocupado com os alunos. Eu acho que a gente tem que agora modificar um pouco o nosso modo de pensar, né? E abrir essa possibilidade da internet de novas linguagens. Né? A gente também vai, se a gente conduzir isso de uma forma boa, a gente vai também construir nos nossos alunos uma intimidade com essa rede que pode ser muito benéfica. Eu, particularmente, entrei na PUC em 1997, fui aluna do Landeira em 97, foi meu primeiro professor, e a biblioteca era de ficha, tinha que procurar lá o livro pela letra, assim, né? Então, assim, eu sou uma pessoa hoje que tenho certas dificuldades com a internet, né? Quando eu entrei aqui, o Edson me falou, você vai ter que gravar. Eu falei, meu Deus, onde é que grava? Já fico apavorada. Então, assim, que bom que os jovens hoje também estão lidando com isso aqui, com uma propriedade, assim... Dificuldade na relação, sim. Então, eu acho que uma propriedade que eu, por exemplo, não fui treinada. Né? Eu fico aqui catando, tentando aprender, né? me aproximando e, aos poucos, também fazendo uso disso, porque eu acho que é isso. Estava até comentando com o Landeira, que eu achei muito bacana o nosso curso, que ia ser presencial, do Sartre, e virou online. Eu posso ter a Thaís, por exemplo, que está no México. Né? Eu tenho uma outra pessoa muito querida, que é a Camila, que está em Manaus, que está fazendo nosso curso. Se fosse ao presencial, isso não poderia ser feito. Então, eu acho essa riqueza dos diálogos que a gente aproximou no virtual tem que ser ali o fio que a gente se segura. Né? E depois eu fico ali com a minha esperança na saudade do abraço, para a gente não sucumbir aqui à virtualidade e enfraquecer as nossas redes. Né? Enfim. Não sei se respondi. Outro comentário aqui da Daniela, não é pergunta, mas já que não tem pergunta, né? Excelente palestra, fluida, rica, leve, reflexões importantes, ótimas dicas de textos e livros. Parabéns e gratidão. Carol, vou te fazer mais uma pergunta, pode ser? Pode, vamos embora. Tá? Você falou bastante do existencialismo, do Sartre. Há alguns anos atrás, teve um movimento que buscava permitir filósofos existencialistas para exercer uma prática psicoterapêutica. O que você acha disso? E depois tem uma outra perguntinha aí. Tá. Landeira, eu não concordo, porque eu posso falar com propriedade, porque eu sou muito amiga de muitos filósofos, eles são bárbaros, maravilhosos, eles me ensinam. Acho que assim, o meu grande mergulho na obra do Sartre foi depois que eu passei a
a me relacionar com eles, porque psicólogo lendo filosofia é igual eu aprendendo a mexer no Zoom, né? Assim, se você não tem uma tecla SAP, fica muito difícil, porque cada linha de uma obra filosófica costura com Descartes, o diálogo com Hegel, e essas referências, Heidegger, então, assim, uma frase nunca é uma frase só. Então, você precisa do filósofo para te dar esse lugar ali de leitura, e aí também o lugar de fala, né? Entretanto, o filósofo, por não ter a formação, e esse é o grande desafio que eu considero da minha abordagem existencial, eu digo assim, a gente tem psicologias sartrianas no plural, porque estamos construindo esse espaço, né? E faltou ao Sartre, o Sartre mesmo diz, a minha psicanálise não encontrou o seu Freud, né? E nós, então, como psicólogos, trazemos uma dimensão da relação, da escuta, né, da pré-ocupação com o sofrimento que a filosofia não tem. Nós temos um colega que até o que palestrou para a gente no curso, que é o Fábio Caprio, filósofo, está estudando psicologia, está terminando a graduação agora. Esse, sim, bem completo. Muito bem, perfeito, Carolina. Ótimo. E ele é muito bom como filósofo, diga-se de passagem, né? Mas ele reconhece que, sim, ele teve que estudar psicologia porque faltava essa dimensão, né? Exatamente. Enfim, tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta da Débora que diz: como ressignificar a vida nesse momento tão traumático? Uhum. Bom, pergunta difícil, Débora. Né? Sim, eu acho que a questão de ressignificar a vida, quando eu coloco a dimensão do TED como algo que pode ser assim, visto não como um lugar incômodo do qual eu quero sair rápido, né? Porque se eu saio rápido, é o que o Camus coloca, eu entro no corre-corre, eu entro na pressa, eu entro no Roquentin escrevendo o tratado dele sobre o Marquês de História, e aí eu não dou espaço para eu escutar realmente qual é o sentido e qual é o valor que eu quero dar para as minhas escolhas, né? Acho que ressignificar a vida, né, é um convite para todos nós. Aliás, eu acho que essa é a nossa tarefa existencial. Se o homem sartriano não está pronto, ele está sempre por se fazer, né? Vamos dizer assim, talvez o Sartre diria que a cada dia que eu acordo eu tenho que ressignificar a vida, né? Ele diz, ele tem frases muito boas, ele diz assim: marco um encontro comigo no futuro, só não sei se vou comparecer, né? Então, assim, todas as promessas, também tem uma outra frase do Sartre que é boa, ele diz: toda promessa é falha em sua missão, porque toda promessa tem a sua missão anunciadora, né? E, no entanto, isso não está dado, isso não está posto, né? O homem só será aquilo que ele fizer a posteriori. Então, a pergunta da ressignificação é diária, né? Mas quando a gente está mais profundamente afetado por ela, eu não sei, eu diria, porque eu sou fã da psicologia clínica, né? Então acho que assim, talvez fosse hora da gente buscar ajuda, né? Ajuda porque, como diz o Sartre e o Freud também, que o Sartre cita o Freud nessa hora, é o outro terapeuta que nos ajuda a dar relevo, sombreado, luz, né? O outro analista, o outro terapeuta é aquele quem vai conosco nessa aventura, né? De adentrar aí os cantinhos da existência, e como diz o Sartre, uma frase dele que eu adoro, que eu digo assim, me tornei sartriana por causa dessa frase, ele diz assim: eu não quero que a minha filosofia seja verdade, o que eu quero é tentar tornar a vida humana mais possível, né? E acho que é isso, assim, ressignificar a existência para encontrar não um jeito certo de viver, porque isso também não é de uma psicologia existencial, não existe um jeito certo, não existe um sentido determinado, não existe um princípio pré-estabelecido de cura, né? Mas existe adentrar cada canto, cada existência, e dentro desse exercício de mergulho, tentar fazer a vida humana ser mais possível, né? Thaís? Nada, meu amor. A Débora agradeceu, obrigada. Obrigada, Débora, pela pergunta.
Vitor Hugo, vocês do Rio conhecem o trabalho do filósofo Pedro Bertolino, de Florianópolis, que traduziu e produziu uma metodologia existencialista a partir das obras sartreanas? Vitor, eu conheço de nome, eu confesso que eu nunca li o trabalho do professor Pedro. Eu conheço de nome porque eu conheço muito a Ariane Ewald, que foi de lá do Sul, o próprio professor Fernando. Então, assim, mas eu nunca entrei em contato. A Daniela Schneider, né, nossa querida professora da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu, propriamente, nunca li a obra do professor. Tá? Que é isso. Eu acho que o que é bacana no Sartre, assim, por um lado, né, por outro até um pouco problemático, existem psicologias existenciais sartrianas, vamos falar no plural, né? Porque como ele disse, a gente não tem o nosso Freud, então a gente fica assim, cada um fazendo seu esforço ali de leitura enfim, talvez produzindo caminhos, né? Assim, não diferentes, que andam em paralelo, mas são vários caminhos. Por isso que agora está sendo bacana, os sartrianos têm feito aí muito movimento de integração, está sendo feito um colóquio anual de Sartre, esse ano até vai ter, se depois alguém se interessar, posso passar para o Edson, para vocês, vai ter um colóquio, vai ser virtual, né, obviamente. E a gente está selecionando um grupo muito bacana, eu estou na comissão, e aí vocês podem escutar um pouquinho dessas vozes sartrianas, né? Somos muitos. Não éramos Carol, muito unidos, mas agora vamos ficar. Oi, tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou fazer uma pergunta antes minha, porque senão a gente vai se perder nisso. Tá, eu acho que também, embora Sartre tenha chamado para um Freud para a psicanálise dele, eu acho que deveriam ser vários Freuds. Eu acho que é muito saudável que a gente parta assim de uma base, mas que não seja uma psicanálise, que sejam várias, sim, porque exatamente somos singulares, né? Somos universais, sim, mas somos singulares, né? Então, a tua maneira de fazer, embora eu tenha bebido muito dela, né, como tua aluna, nunca vai ser igual, né? A minha maneira de refletir na clínica vai ser diferente pela minha bagagem, pela minha historicidade, pelo que eu vivi. Eu saí do Brasil, eu tenho o meu contexto histórico, né? Acho que também isso vem da teoria de Sartre, que a minha prática nunca vai ser igual à prática da Schneider, por mais que eu leia Schneider, a prática, né, de qualquer sartriano, que por mais que eu vá estudar com todos eles, né, por mais que eu faça o grupo do Marcelo, por mais que eu, né, não, acho que por mais que eu exerça de uma maneira. Eu concordo, Thaís, eu concordo, e assim, eu não sei, acho que aí é muito da orientação de cada um. Quem me conhece, assim, eu sou defensora das vozes, né? Acho que eu tenho o meu estilo de fazer, trabalho com isso já tem um tempinho, e gosto muito do que faço. Eu digo sempre assim, a abordagem, né, ela tem que vestir bem você, né? Então, eu era aquela aluna da psicologia que sabia que não ia seguir psicanálise. Então, eu fui aluna do Landeira, trabalhei com ele, fui para o laboratório, aí saí, fui para a TCC, eu vou, né, gradativamente. Aí fui para Gestalt, até que eu caí no existencial. Então, assim, mas porque eu procurava alguma coisa que eu me identificasse. E realmente, quando eu me aproximei do Sartre, eu senti nele um autor que fazia sentido para mim. E eu acho que a clínica, o nosso lugar, mais do que quem eu leio, quem eu não leio, né? Porque também não é uma coisa de time, vamos dizer assim, né? Mas uma postura que, fundamentalmente, tem que estar com a escuta privilegiada para receber o outro, que entrega o seu maior tesouro, sua intimidade, suas dores. Então, assim, se você estiver confortável na sua postura, você vai acolher bem, né? Eu indico muito, eu digo assim, eu tenho uma grande amiga minha que é psicanalista, muito querida, e que eu acho ela bárbara. Então, assim, a pessoa me pede, eu quero da tua abordagem. Eu falo, tá bom,
Mas não, eu quero que seja no bairro tal. Eu falei, bom, aí eu vou te mandar, né? Pode ficar tranquilo que você vai para uma psicanalista assim, que eu acho fantástico. Assim, acho que é isso, assim, essa diversidade. A gente, mais do que tudo, quando a gente está diante do sofrimento humano, o que a gente tem que ter é uma boa escuta, né? Tem uma outra pergunta, Não, Thaís, tem sobre outras duas. Mas eu acho que duas? Sartre tem muito disso, né? Quem cai nele se encanta muito e se apaixona. Mas, enfim, eu sou suspeita de falar. Vitor Hugo, já li a dele. A Daniela fala, e o inferno são os outros, se puder falar um pouquinho. Bom, essa frase ela é bem discutida, mas vamos passar para a próxima Então para juntar as duas. É isso, vamos lá. E aí a Júlia fala algum livro para uma pessoa leiga em Sartre e a psicologia existencialista que mescle os dois de um modo básico, digamos assim, generalista, que você indique? Tá. Bom, começando pelo inferno são os outros, essa frase está na peça que eu citei, Entre Quatro Paredes. No final da peça, dando spoiler, né, o Garçom, que é o personagem principal, ele grita lá, chega, chega, não precisa de mais nada, o inferno são os outros. Porque, na verdade, assim, esse Entre Quatro Paredes, que são 3 pessoas trancadas numa sala, né, que eles não podem sair, aonde vai ser sempre dia e aonde os olhos vão estar sempre abertos, é para o Sartre o inferno, né? Não precisa de mais nada. E o passar do tempo e a relação dos 3 ali dentro vai mostrando isso, né? E no final o Garçom fala essa frase. Mas acho que é importante chamar a atenção para uma... Obrigada, Vitor. É importante chamar a atenção para uma questão que eu acho que às vezes é mal interpretada no Sartre. Quando o Sartre diz que o inferno são os outros, ele tem uma outra frase muito famosa que ele diz: toda relação é conflito. As pessoas às vezes interpretam isso como se o Sartre estivesse dizendo que as nossas relações vão ser sempre um inferno e a gente vai estar sempre brigando uns com os outros. Bom, considerando que eu sou psicóloga clínica, diria que isso nem é tão mentira assim, porque a gente escuta muito conflito em consultório. Mas o Sartre não quer dizer isso exatamente, porque o Sartre trabalha com uma dimensão que ele chama de dimensão da ontologia. Então, o Sartre está preocupado com as perguntas do sentido. Ele quer tratar do sentido das relações humanas, né? E o sentido da relação humana é o conflito, e por isso o inferno é o outro, pelo simples fato do outro ser diferente de mim, né? As liberdades, quando elas se encontram, né, elas de alguma maneira elas estão ali esbarrando, né, nesse lugar, nesse encontro existencial onde a diferença é posta, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que o Sartre vai dizer que eu busco através do olhar do outro, né, vamos dizer assim, a completude que me falta, né? Então, se eu sou liberdade, né, se eu sou um ser que está condenado a sempre correr atrás dessa essência tardia, o outro pode me devolver alguma faceta minha que seja reconfortante, né, gostosa, vamos dizer assim, né? Mesmo que isso seja uma ilusão ou mesmo que isso não dure muito, né? Tem uma passagem que eu adoro de um outro romance do Sartre, que a moça está lá apaixonada pelo cara e aí ela olha para ele e diz assim: queria tanto saber o que se passa na cabeça dele, queria que ele olhasse para mim e me dissesse o que se passa. Ela pergunta: você está pensando no quê? Ele: estou pensando em nada. Não, mentira, a gente está sempre pensando em alguma coisa. Você está pensando naquela música de ontem? Tô pensando naquela música de ontem. Ele responde assim, meio sem saco para ela. Aí ela diz: não, você só está dizendo que está pensando naquela música de ontem porque eu disse que você está pensando naquela música de ontem. Aí, enfim, eles começam a meio que se desentender e aí o Sartre termina esse trecho dizendo: Lola olhava para Boris com um olhar apaixonado. E os olhares apaixonados sempre pedem em troca um gesto de reciprocidade. E o Boris não tinha dado a menor bola para Lola. Enfim, né? Essa conexão com o olhar é um tema muito forte no Sartre, né? E o Sartre vai dizer que é um pouquinho disso que a gente vive aqui nessa tela, né? O meu rosto, aquilo que eu tenho de mais fundamental,
de início, na maioria das vezes, pertence ao outro e não a mim. É o olhar do outro que é meu espelho, né? Então, é o olhar que eu busco para me ver. Né? Por isso que toda relação é conflito, por isso que o outro vai ser um pouco infernal, porque ele tem uma tarefa existencial complexa. Né? É nele que é no olhar dele que eu me busco. Então, daí, por si só, você já vê a armadilha. Né? E aí? Faltou o da Júlia pedindo um livro para uma pessoa leiga. Perdão. Sartre, Júlia, Psicologia Existencialista. Então, olha, nós temos vários livros, né, assim, que são bacanas. Eu olhei ele para trás, porque tem ali, eu tenho que rapidamente deixa eu puxar isso aqui. Me atrapalhei aqui. Esse livro é de um filósofo. Ih, peguei 2 livros de um filósofo, mas tudo bem, depois eu passo aqui. Esse livro é do professor Luiz Damon Moutinho, chama-se Sartre, Existencialismo e Liberdade. Acho um texto super simples, muito didático, do professor Damon, né? O outro me revela. Vanderlei. Vanderlei já vi. Outro dia estava lá na palestra. Né, Vanderlei? Aqui. E esse é do Gerd Monheim. O Gerd é um grande filósofo que nós tivemos, profundo conhecedor da obra do Sartre, tá? Chama Sartre, editora Perspectiva. Esse livro é maravilhoso. São 2 livros de filósofo. E aí que tá. A gente tem essa dificuldade, né? Carol, mostra o do Gerd de novo para eu copiar o nome direitinho. O do Gerd é Sartre, né? Gerd Monheim. Editora Perspectiva. Tá? Gerd Monheim. E o outro do Damon, né? Mas tem muitos textos, tem os livros do professor Fernando Gastal, né? Se vocês pesquisarem pelo nome do Fernando, vocês acham. Tem alguns artigos meus também, em parceria com o professor André Barata e a professora Fernanda Alt. A gente fez aí uns artigos sobre clínica também. Se vocês pesquisarem no Google, vocês acham. Tá? Né? Tem um comentário do Diego. Bom, tem um monte de gente parabenizando, mas agora eu já não posso mais. Obrigada. Né? Tá. Mas tem um comentário do Diego que eu acho importante ressaltar. Para fazer jabá do curso, não sei nem se tem, se tem vaga mais para o curso, mas o Diego fala, uma das coisas que eu acho mais interessante no Sartre é essa questão dele ter romances e peças de teatro que dão vida à obra dele, né? E a Rita de Cássia, que fala olhar do outro, a aceitação do olhar dos outros, muitas vezes. Aí eu já não entendi o que ela quis dizer, que é uma palavra que eu não entendi, se tornam, eu acho que é uma prisão. Acho que é um pouco o que acontece nas relações virtuais, na necessidade de sempre nos mostrarmos felizes e realizados nas redes. Obrigado, Rita, se tornam, isso é porque... desculpa, é muita língua na minha cabeça e eu tentando decifrar fica difícil. Mas é isso aí. Porque a Thaís está no México, gente. É o bom lado da internet, tá vendo? Não, a Thaís está as aqui. As pessoas estão distantes. Eu posso estar virtualmente com vocês. Sim, mas foi uma pergunta... Ela está trazendo a questão das relações, né? Isso. Sim, é um tema super forte no Sartre. Ele tem uma imagem que a gente gosta muito, né? Aquelas imagens que Sartre encarna quando ele diz: o olhar do outro é o sentido profundo do mito da medusa, né? Porque todo aquele que a medusa olhava virava pedra, né? E sim, de fato, Rita, as nossas relações vão ser atravessadas por esse jogo de espelho e esse jogo de petrificação. Né? O que o outro faz de mim, tem uma passagem do conto O Quarto, que a protagonista está na janela e o pai dela foi visitá-la.
e entrou na casa e viu o problema dela com o marido, e aí ele vai embora e ela vai para a janela, e aí ela olha para ele e diz: que angústia, o meu pai está indo embora, e carregou a gente com ele, né, de um jeito que a gente não queria ser, de um jeito que eu não queria que ele visse, e ele está indo embora, um pouquinho de mim ele carrega na rua, e eu não posso fazer nada com isso. Né? É como também, por exemplo, aqui, se eu, né, na palestra, e falei uma coisa, o Landeira, por exemplo, não gostou. E aí o Landeira se chateia, e aí eu vou dormir e fico, meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado, não vão mais me chamar para palestra, né? E assim, aquilo te dilacera, né? Então, assim, tem uma frase também de um outro romance que um personagem fala, e o Sartre dá voz, que ele diz assim: sabe, a noite mais escura é a noite que te olha. Ou seja, esse olhar, ele está aí, né? Ele nos atravessa, ele nos invade, ao mesmo tempo ele é assustador, mas a gente precisa dele, e é nele que a gente se busca, é nele que a gente se perde, né? É no encontro com o outro que a existência acontece. Então, voltando também à pergunta que o Diego tinha feito lá atrás, assim, né? O virtual tem sua potência, mas as relações vivas, né? Os olhares têm um poder também muito grande para nós, né? Nós precisamos disso, nós buscamos isso. Enfim. Eu queria também recomendar esse daqui, eu vou colocar o nome. Existência e Liberdade, do Paulo Perdigão. Muito bom, uma introdução à filosofia de Sartre. Usei bastante já também. E tem um também muito pequenininho, amarelinho, que eu não estou achando, que eu esqueci até, que é Luiz Maciel. Luiz Carlos Maciel. Carlos Maciel, que é uma delícia. Thaís, você tem ele aí? Eu não estou achando ele aqui. Ele é muito fácil, muito gostoso, muito devorável. Esse daí. É muito gostosinho. Isso. Não é? É muito gostosinho. E só fazer um comentário aqui, já metendo o bedelho, no comentário da Rita de Cássia, recomendar o capítulo do Black Mirror, do segunda temporada, primeiro capítulo, Nosedive, que é da menina da aprovação no Instagram. É Black Mirror? É Black Mirror? Isso, Black Mirror, segunda temporada, que ele extrapola, né? Que é da aprovação dos outros, que ela precisa até para alugar o apartamento, a casa dela no condomínio, ela precisa da aprovação dos outros. O cara, para entrar no prédio, ele precisa ter um certo rating para poder entrar no prédio onde que ele trabalha. Então, ele precisa da aprovação. Lógico que é Black Mirror, é extrapolado, mas esse negócio da aceitação do outro, né? Como a gente precisa da aceitação do outro. Mas é isso aí. A Carolina, ela foi uma das minhas primeiras alunas. Vocês não vão acreditar, mas ela já comentou. Ela trabalhou com modelos animais de ansiedade. Meu primeiro congresso que eu fui. Para mim, eu fico super orgulhoso de ver o desenvolvimento da Carol. Né? Tá bem, foram 25 anos, mas o trajeto dela é fantástico. Ela começou com modelos animais, já comentou que foi para a TCC, e aí ela tem essa visão panorâmica do que é a área da psicologia. Carol, super parabéns, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo de todos os anos. Um beijo para você. Beijo, obrigada, Landeira. Só finalizando também, Carol, olha, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse projeto, por você ter feito uma palestra tão clara, né, tão didática. Né? Então, muito obrigada, Carol. Você pode falar uns minutinhos, pode fazer o seu encerramento, mas desde já eu já vou agradecendo a participação de todos, né? E deixo aqui meu boa noite. E semana que vem, para os que tiverem interesse, nós estaremos aqui de volta, também às 17 horas. A professora Maíla vai estar conosco na próxima semana. Então, aqui o convite. Minha colega de doutorado. Tá vendo só? Então fica aqui o convite. E, Carol, você pode fazer o seu encerramento. Boa noite, obrigada. Obrigada, Luciana, muito obrigada, viu? Eu queria só deixar, então, para vocês, se alguém quiser ter o meu contato, vou deixar o site do IPA, www.ipapsicologiaearte.com.br. Agora foi.
porque lá tem os artigos também, tem um artigo meu sobre a reflexão do suicídio, se alguém tiver interesse, depois quiser escrever perguntando mais dicas, posso falar por lá, tá bom? Muito obrigada, é sempre muito, para mim é uma emoção falar aqui com a PUC, tá? Eu sou muito grata aí, tudo que eu aprendi, a minha base veio daí, então um prazer enorme. Muito obrigada, um beijo a todos, boa noite, gente.